por que não está funcionando esse sistema, né? A gente estuda isso hoje internacionalmente, como a gente chama de financiarização, né? É a apropriação do sistema capitalista por, basicamente, intermediários financeiros, tá? Não são produtores. Então, a gente está na mão de intermediários, de atravessadores, né? Tanto no grande comércio, como nos cartões de crédito, nos bancos, enfim, o conjunto desse sistema, né? Isso é importante entender, porque o capitalismo que a gente conhecia, a gente chiava que os caras pagam mal, estão explorando os trabalhadores, mas para o cara, no capitalismo tradicional, né, do século passado, o cara, para explorar o trabalhador, pelo menos precisava dar um emprego, né? Hoje, no Brasil, nós temos 212 milhões de habitantes, cerca de 150 milhões de pessoas em idade de trabalho, né, e apenas 33 milhões de empregos formais privados, né? Então, esse negócio não está funcionando. Dizer que os mercados vão resolver, os mercados não estão resolvendo, né? Inclusive, as tecnologias estão substituindo o emprego, enfim, essa coisa está indo simplesmente para o brejo. Então, o capitalismo que a gente conhecia, dou o exemplo de um cara que vai fabricar sapato. Ele constrói a fábrica, compra as máquinas, já dinamiza um pouco a economia, ele gera emprego, ele produz sapatos que são úteis para a sociedade e ele paga imposto. Então, com esse imposto, o governo pode financiar infraestruturas e as políticas sociais. E a roda gira, e funciona. Esse é o capitalismo dos 30 anos do pós-guerra, que a gente chamou de Estado de Bem-Estar Social, social-democracia, coisas do gênero. Nas últimas décadas, esse negócio está indo para o brejo. É o sistema de intermediação financeira que assume as rédeas, né? O dinheiro hoje, eu ainda uso, na minha idade a gente usa essas notinhas impressas, né? R$10, etc. O dinheiro impresso hoje representa, quando muito, 3% da liquidez que roda. Todo mundo usa o cartão, ou seja, dinheiro imaterial que não é impresso mais pelo governo, é emitido pelos próprios bancos, né, sob forma de crédito, sob forma de dívidas de diversas formas, né? Isso simplesmente deforma o capitalismo, né? O endividamento atual das famílias, das empresas e dos governos, isso trava a economia, tá? Peguem um exemplo prático que saiu agora na semana passada, os dados da Forbes. Forbes é uma revista americana que acompanha os bilionários no mundo, né? É um trabalho muito interessante, porque eles não aficham de cada bilionário, eles pegam as fortunas pessoais, o patrimônio, tá? No tamanho da empresa, né? Eles pegam 42 bilionários em dólares no Brasil. Esses 42 bilionários, agora, em plena pandemia, de 18 de março a 12 de julho, em 4 meses, eles aumentaram as suas fortunas em 34 bilhões de dólares. 34 bilhões de dólares dá 180 bilhões de reais, arredondando. 180 bilhões de reais, isso equivale a 6 anos de Bolsa Família, né? O Bolsa Família, que ajuda 50 milhões de pessoas no Brasil, o Bolsa Família são 30 bilhões ao ano. Aqui temos 42 pessoas que, em 4 meses, em plena pandemia, se apropriaram do equivalente de 6 anos de Bolsa Família para gente que já é bilionária, que já é rica. Eles estão simplesmente drenando, e é gente que não produz rigorosamente nada, tá? São aplicações financeiras. Então, essa financiarização, ela deforma radicalmente todo o processo econômico, né? Porque quando você extrai o dinheiro, você endivida as famílias, então, através das taxas de juros. As pessoas não se dão conta, né? Mas eu tenho, por exemplo, as taxas de juros cobradas no Brasil. Vocês podem pegar a NEFAC, eu pego dos meus trabalhos. A NEFAC
ANEFAC, tal como se diz, FAC, ANEFAC. Tá? Vocês podem pegar na pesquisa a menção de juros. Está aqui os juros no crediário no Brasil, 74% ao ano. Tá? Juro é ao ano, apresentar juro ao mês é fraude. Tá? Juro ao ano, 74%. O máximo que eu encontrei na Europa é 13% ao ano. Aqui, empréstimo pessoal nos bancos, 46%. Na França é 3,5%, 3,5% ao ano. Então, essa gente está se entupindo através, não de produção, de exploração do trabalhador, isso continua, mas a principal forma de exploração é de intermediários que eu coloco meu dinheiro na minha poupança no banco, me pagam uma merreca, mal cobram a inflação, certo? Agora, se eu preciso desse dinheiro, eles vão cobrar esse tipo de coisa, né? Nos crediários, 74%, cartão de crédito, 256%, cheque especial, 128%. Tá? E de 2013 para cá, aumentou, reduziu a taxa Selic, mas os juros gerais para a população, para a empresa, aumentaram fortemente. Né? Sabe o que isso significa? Isso significa um outro tipo de capitalismo, porque ele se apropria não produzindo, ele se coloca como pedágio em cada uma das operações que a gente faz. Né? Eu compro um livro, pago online, um livro de R$20 na estante virtual, eles me colocam uma taxa de R$10 pelo trabalho que o banco tem de intermediar a operação. Como R$10? Entende? Eles não escreveram um livro, não produzem nada. Simplesmente é uma operação que eu mesmo tenho que fazer, declarar as coisas, inclusive. Né? O custo deles é praticamente nulo. Então, eu queria atentar para esse processo central da financiarização que deforma radicalmente todo o processo. Né? Nós estamos enfrentando, não é simplesmente a pandemia, nós estamos enfrentando esse caos financeiro, né, que paralisa o país e que gera, em particular, uma desigualdade absolutamente espantosa. Né? Para já essa gente se entope de dinheiro com o ritmo, os 206 bilionários, pegando os bilionários em reais do Brasil, que analisa a Forbes, né? Eles, em 12 meses, entre 2018 e 2019, aumentaram suas fortunas em 23%, né? Com a economia parada. Então, quando você drena isso, e não é gente que investe, tá? Apenas cerca de 10% volta para a economia. É simplesmente o que internacionalmente está se chamando de capitalismo extrativo. Para a coisa funcionar, o caminho é muito conhecido e é simples. Você repassa mais recursos para a base da sociedade, porque o principal motor da economia, onde a economia funciona, é o consumo das famílias. Quando as famílias têm mais dinheiro para consumir, vejam a fase de 2003 a 2013 no Brasil, né? Que o Banco Mundial chamou a década de ouro do Brasil. Nessa fase, você teve aumento do salário mínimo, Bolsa Família, Luz para Todos, enfim, foram 149 programas redistributivos. O que isso gerou? Gerou mais demanda por parte das famílias. Gerou inflação? Não gerou inflação, porque no Brasil o sistema produtivo está subutilizado. Nós estamos utilizando as empresas apenas 70% da sua capacidade. Quando você dinamizou o consumo das famílias, as empresas voltaram a poder produzir, né, porque tem mercado, tem para quem vender, e voltaram a empregar. O desemprego, que era de 12%, em 2002, né? Em 2010, ele tinha baixado para 6%, cortado pela metade. Certo? Então, o que acontece com essas empresas? Essas empresas passam a produzir mais, a empregar mais, né? E essa atividade produtiva, ela gera imposto, gera receita para o Estado. E o consumo das famílias, né? Cada R$100 que a família gasta no comércio, né, 40% disso sob forma de imposto
sobre o consumo volta para o Estado. O resultado prático é o seguinte, é que acaba entrando mais dinheiro no Estado do que ele colocou. Por isso que nunca teve déficit durante a fase Lula e durante a fase Dilma I, né, a primeira gestão da Dilma. Houve superávit, né? Isso não tem mistério, porque quando você tem as empresas com grande capacidade ociosa e armazéns abarrotados de estoque porque não tem para que vender, você dinamiza a capacidade de compra, isso gera uma dinamização das atividades comerciais e produtivas. Então, toda essa capacidade produtiva parada que volta a produzir, isso gera justamente o superávit, né? Agora, a gente sabe que tem que voltar a isso, né? Isso funcionou no chamado New Deal do Roosevelt, né? Que saiu da crise de 29, dinamizando o consumo na base da sociedade, funcionou no sistema que se chamou, no pós-guerra, de estado de bem-estar, né? A social-democracia, né? Esse processo funcionou na fase Lula, Dilma aqui, funciona hoje na China, na Coreia do Sul, na Suécia, na Alemanha, né? São processos redistributivos, né? Então, a gente sabe o que fazer, e a gente sabe que nisso aqui tem que ter um papel central do Estado, né? Deixa eu dizer para vocês que os países que funcionam se dotaram de instrumentos de controle do sistema financeiro. Então, pego a Alemanha. Na Alemanha, as populações não colocam, as famílias não colocam seu dinheiro em banco, colocam em Sparkassen, são caixas de poupança locais. Cada município, cada cidadezinha tem uma caixa de poupança. Então, o dinheiro fica sob controle da própria comunidade, que vai investir naquilo que ela precisa, né? Aqui não, você coloca numa agência bancária do Bradesco e esse dinheiro vai para a Cidade de Deus, aí Deus sabe, vai nas aplicações financeiras, compram aí ações da Vale do Rio Doce, enfim, por aí vai, né? Então, você tem uma perda no nosso caso, do controle sobre o sistema financeiro, né? Numa Alemanha, você tem, essencialmente, bancos locais. Na Califórnia, você tem um sistema, há 3 meses atrás, a Califórnia é uma grande economia, é a 5ª economia mundial, só o estado da Califórnia, né? Eles autorizaram agora a formação de bancos públicos municipais, bancos comunitários locais. Você sabe que o dinheiro, quando está mais perto da população que precisa dele, acaba sendo utilizado de maneira muito mais racional. Aqui no Brasil, não. O dinheiro está lá em cima, está o arranca-rabo ali para ver quem pega um pedaço maior, pega esses bilionários que se entopem de dinheiro, você conta nos dedos algum produtor de alguma coisa, tá? É tudo intermediário, é tudo chá comigo, né? Isso está uma farra absolutamente escandalosa. Então, o Estado resgatar o controle do sistema financeiro, veja, as finanças não são um setor, né? Inclusive porque são apenas sinais magnéticos, né? Mas é o controle do direito sobre o processo. Você não consegue ter saúde se você não tem o dinheiro, você não consegue ter aposentadoria se não tem o dinheiro, etc. Ou seja, é uma dimensão de todas as áreas. Então, voltar a ter um sistema público que ordena o acesso aos recursos financeiros é condição para termos uma educação decente, uma saúde decente, para termos um sistema de transporte, investimentos ambientais, enfim, tudo que é necessário em cada cidade, né? Nós estamos enfrentando, na realidade, não o problema de saber o que deve ser feito, se é saúde, educação, os problemas diversos que temos, que a gente conhece, e sim de capacidade do processo decisório sobre o uso dos recursos, né? Isso aí virou um caos, né? Você tem esses magnatas que estão lá em cima, os banqueiros que estão no poder, estão arrancando cada um o que pode. Esse negócio de você ferrar com a aposentadoria, ferrar com a saúde pública, coisa de gênero, ou com a educação, né, é justamente para empurrar, né, essas atividades para o mercado financeiro, né? Plano de saúde, quem controla não são médicos, não é gente que tem de saúde, são essencialmente sistemas financeiros. As escolas no Brasil, universidades, estão sendo compradas como batata frita aí pelos grandes grupos internacionais, né?
A coisa está mudando. Deixa eu só dar um exemplo, que é importante. Se você pega a saúde, por exemplo, a saúde está se tornando um dos principais setores econômicos. Tá? Isso aqui não é gasto, é investimento, está nas pessoas. Eu pego o Canadá. O Canadá tem um sistema público, gratuito, de acesso universal de saúde. O Canadá tem excelente nível de saúde, nos primeiros lugares no mundo, e essencialmente público. O custo anual no Canadá é $4.400. Os Estados Unidos têm uma saúde em grande parte privatizada. O interessante é o seguinte, o custo nos Estados Unidos, por pessoa por ano, é de $10.400, é mais do dobro. E os Estados Unidos estão entre os últimos lugares nos países da OCDE em termos de saúde. Né? Por quê? Porque quando você privatiza a saúde, ela vira indústria das seguradoras, indústria da doença, enfim. Saúde não é só hospital, médico e farmácia. Certo? É água limpa, crianças bem alimentadas, o conjunto de sistemas preventivos, né? É a redução das desigualdades, enfim, é fazer funcionar um conjunto que assegura uma sociedade saudável, e não apenas a parte curativa. Né? Então, onde são sistemas públicos, pega na China, pega nos mais diversos países, ou na toda a Europa, praticamente, certo? Você termina tendo um sistema que sai muito mais barato e equilibrado para todo mundo. Se eu pego a educação, eu pego a Finlândia, vocês podem pegar no meu blog aí, tem dicas de leitura, eu faço resenhas de livros importantes internacionais. Né? Tem um livro sobre o sistema de educação na Finlândia. Né? A Finlândia, de 1970 para cá, ela decidiu investir pesadamente no futuro do país, numa estratégia de elevação do nível científico-tecnológico no país. Olha aí como funciona. Tá? Lá, a educação é pública, gratuita, universal, é considerado como investimento. Só o Brasil que tem esses idiotas que dizem que educação é gasto. Né? Produzir boneca Barbie é produção, produzir saúde é gasto. Esse negócio para mim, que sou economista, isso aqui irrita, sabe? Porque é uma farsa, porque eu não entendo desse pedaço. Né? Então, eu trabalhei muitos anos, hoje sou aposentado para as Nações Unidas, eu fui consultor do secretário-geral da ONU, inclusive, né, para economias críticas, eu organizava sistema de planejamento. Então, a visão não é se eu sou ortodoxo ou heterodoxo, se eu sou de direita, de esquerda, social. Eu pego o que funciona. Se eu pego a saúde do Canadá, funciona, vale a pena se inspirar. Se eu pego o sistema da educação da Finlândia, vale a pena se inspirar. Se eu pego o sistema financeiro da Alemanha ou da China, funciona. Por que a China cresce tanto? Porque não deixa tanto espaço para especulação, ela assegura que o dinheiro seja utilizado para financiar atividades produtivas. É tão simples, simples assim. Então, para mim, a minha orientação básica é o seguinte: eu fico olhando que experiências, que setores funcionam como nesse processo. Né? Eu queria recomendar a vocês, porque a gente em 20 minutos não transforma o mundo, mas nós somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online. Tá? Então, por exemplo, temos eleições municipais. A gente organizou 89 propostas práticas para fazer funcionar um município. Tá? Enquanto batem boca lá em cima, aqui embaixo dá para a gente começar a fazer algumas coisas. Certo? Chama Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local, 89 propostas práticas. É só vocês escrever no double.org, no meu site, vocês escrevem double.org, você na busca coloca desenvolvimento local, vocês têm esse documento. Né? Esse aqui é sobre o papel do Estado.
a era do capital improdutivo não só está online, todos os meus livros estão gratuitos online, nós somos uma rede, como eu falei, que trabalha assim, mundial, né? Não só está online de graça, mas também está sob forma de vídeos, né? Esse aqui são 5 pequenos vídeos de 10, 15 minutos, e permite a qualquer um de vocês se apropriar dos conceitos da economia. Porque enquanto a gente ficar sempre dizendo que a economia é muito complexa, muita matemática, muita econometria, isso é fácil, gente. Certo? Quando arrancam dinheiro do teu bolso e explicam de maneira complexa, na realidade que estão arrancando dinheiro do teu bolso. Né? 61 milhões de adultos no Brasil estão ferrados na dívida. Não sei quem está endividado entre os que me assistem aqui, mas podem crer, a culpa não é de vocês, a culpa é da agiotagem. Tá? Porque esse tipo de juros, eu tenho que explicar, eu tenho que mostrar os originais dos bancos para as pessoas internacionais, porque eles não acreditam que se possa cobrar juros dessa maneira e que a população aceite. Né? Eu recomendaria também, aqui, me escreveram A Economia Desgovernada, Novos Paradigmas. É muito legal, tá? Esse foi feito a pedido lá do pessoal do Papa, que está organizando discussões sobre uma nova economia. É muito legal esse texto, Economia Desgovernada. Excelente. Esse aqui é o que eu mais recomendo, porque a Era do Capital Improdutivo, esse aqui são 15 capítulos, cada capítulo tem 10 minutos, vocês podem fazer o curso, e muita gente no Brasil, milhares de pessoas estão fazendo curso em Smart Seligo. O que eu estou fazendo? Eu estou repassando ferramentas de compreensão para as pessoas da zona que foi criada. Olha, deixa eu dizer primeiro que nosso problema no Brasil não é falta de recursos. Tá? Nós temos um PIB de 7,3 trilhões, divide pela população 212 milhões, sabe o que dá? Dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Com o que a gente produz hoje, é só reduzir um pouco a desigualdade, dá para assegurar a todos uma condição de vida digna e confortável. Né? Isso é essencial. Nosso problema não é propriamente econômico, nosso problema é de organização social e de organização política, né? Inclusive de ultrapassar a zona que temos, que a gente chama hoje de governo. Em termos práticos, eu acredito que nós temos que ir para uma renda básica universal, ou seja, esse negócio desses 600 se tornar uma coisa muito mais racional generalizada. Nós temos que ir para a expansão de políticas sociais, porque isso melhora a condição das famílias e reduz os custos, né? Porque o sistema privado é muito mais caro nessas áreas. Né? O negócio de Estado mínimo é besteira. Tá? Para produzir bicicleta, tomate e camiseta, o setor privado é ótimo. Para saúde, educação, segurança, essas coisas, o setor privado é uma desgraça. Tá? Então, eles fazem para quem tem dinheiro, e o resto fica abandonado. Né? Nós temos que reduzir a jornada de trabalho, internacionalmente se chama trabalhar menos para trabalhar em todos. Né? Então, a gente sabe, e obviamente temos que fazer uma reforma tributária, porque esses bilionários que eu mencionei, não tem um que paga imposto, zero imposto. Aqui o professor Ladislau paga 27,5%. Tá? Então, isso são coisas óbvias. A inclusão digital é talvez o mais urgente e o mais barato e mais multiplicador em termos de custo-benefício. Né? Porque imagina um moleque que quer estudar hoje se não tem acesso à internet, caramba. A gente está prejudicando o futuro. Isso aqui, as ondas eletromagnéticas são da natureza, né? Não são da Bíblia, não são da coisa. Então, a gente sabe o que fazer. Né? Nós temos que resgatar as dimensões políticas, a capacidade da gente se reapropriar desse processo. Né? Agora, eu recomendo a vocês, o meu blog é uma ferramenta de trabalho. Tá? Está tudo gratuito, online. Eu recomendo que vocês façam esses cursos, pegam a Era do Capital Improdutivo, vocês vão ver ali, Pedagogia da Economia. A gente fez isso, todo um negócio, junto com o Instituto Paulo Freire, de dar às pessoas os instrumentos de compreensão dessa economia. Porque o dinheiro não é do pessoal ali, o dinheiro é nosso.
certo? E a gente entender o que se faz com o dinheiro público, o que os bancos fazem com os juros, toda essa coisa, isso é vital, né? E, curiosamente, nunca ninguém teve uma aula sobre isso, né? Na escola a gente estuda Dom João VI, essas coisas importantes, mas não como funciona o cartão de crédito, como funciona a taxa de juros. Eu acho que nós temos uma boa briga pela frente. Parabéns pela iniciativa disso. E eu acho que o Clemente fica muito elegante com esse bonezinho, viu?